Olá, eu sou a professora Jamile Muniz, professora de língua portuguesa aqui do Fox Concursos. Hoje eu vim resolver 5 questões de gramática do concurso de Mangaratiba, concurso que já passou, mas a gente tem o próximo concurso para Nilópolis, mesma banca, IAM. Bora lá? No trecho, as pessoas que perderam a palavra destacada é sujeito, objeto direto, aposto ou objeto indireto. Aqui, gente, a gente precisa saber primeiro qual é a relação do que com a palavra que antecede, né? Eu posso substituir esse que por exemplo, as pessoas às quais. Se eu posso substituir por as quais, esse que é um pronome relativo. E o que? Enquanto pronome relativo, ele exerce a função sintática da palavra que vem exatamente antes dele. Eu poderia escrever a minha oração assim: pessoas perderam. E aí, continua, né? A oração. Separando, isso é sujeito e isso faz parte do nosso predicado. Se o que tem relação diretamente com a palavra que vem antes dele, logo a nossa alternativa é sujeito. Bora para a segunda questão? Próxima questão. A palavra sublinhada no texto maiores gastos com saúde é acentuada graficamente pela mesma regra. Eu quero saber a mesma regra. Primeiro passo para saber a questão. Separação silábica. Vamos separar aqui a sílaba da palavra saúde. Sa-u-d. Aqui na palavra saúde, eu tenho a regra dos hiatos. O que a regra dos hiatos fala para mim? I e U, acompanhados ou não de S, quando segunda letra do hiato são acentuados. Ó, o U é a segunda letra do hiato. Vamos procurar aqui uma palavra que tenha segunda letra de hiato? Vamos lá. A palavra úmido. Se eu separar, fica assim. Isso aqui é essa palavra é acentuada pela regra das proparoxítonas. Toda proparoxítona é acentuada. Antepenúltima sílaba tônica. Letra B. Hábito. Também, ó, é uma proparoxítona. Antepenúltima sílaba tônica, então também vai ser acentuada. Absenteísmo. Vamos separar essa sílaba, gente. É difícil, mas não é impossível. Olha aqui. Lembra da regra dos hiatos? I e U, acompanhados ou não da letra S, quando segunda letra do hiato são acentuados. Aqui eu tenho um hiato. Então, a minha alternativa é essa. Vou separar a última palavra, que é para vocês só ficarem ligados no bizu. Ó, a palavra possível. Lembrando que S e S ficam separados na separação silábica, né? Possível é uma palavra paroxítona. Toda paroxítona tem umas terminações que a gente acentua. São PS, R, A, N, L, I, X, A, O, tio, os, iões. Então, eu tenho aqui uma paroxítona terminada em L. Por isso que essa palavra é acentuada. Beleza? Vamos para a próxima? A palavra sublinhada em na intolerância com esse tem como sinônimo. Sinônimo é o mesmo significado, o significado igual. A gente não tem sinônimo efetivo 100% na língua portuguesa, mas nós temos expressões e palavras que querem dizer a mesma coisa. Por exemplo, eu posso dizer que uma pessoa é lindíssima, eu posso dizer que uma pessoa é belíssima, então lindíssima e o belíssimo são sinônimos, depende do ponto de vista de quem está vendo ali, mas
dá a ideia da mesma coisa. Então, vamos lá. O que é uma pessoa intolerante? É uma pessoa que não tem tolerância. Certo? Impaciente é uma pessoa que não tem paciência. Uma pessoa incompreensão é o quê? É quem não tem compreensão, né? Também é negativo. Magnanimidade. Magnanimidade me dá a ideia do grande, né? É aquilo que é grande, aquilo que é superior, que é maior. Então, essa aqui já está destoando, mas vamos olhar a última, porque pode ser que a última destoe mais ainda. Lembrando que numa prova de concurso, a gente procura a alternativa certa, sabendo que muitas vezes nós temos que marcar a menos errada. Inclemência é a pessoa que não tem clemência, que não tem piedade, não tem pena, né, de alguém. Então, o que destoa aqui é a letra C, magnanimidade, que é o que vem de grande. Bora para a próxima? Todas as construções abaixo estão em desacordo com a norma culta, exceto interpretando esse enunciado, eu quero a única alternativa que está dentro dos padrões da língua portuguesa da norma culta. É isso que eu quero. E agora a gente vai entender por que as que estão erradas. Tratavam. Quem trata, trata de alguma coisa. Aqui nós já temos a nossa preposição. Tratava de quê? Fiz pergunta, o verbo é transitivo. Tem preposição na pergunta, o verbo é transitivo indireto. Se ele é um verbo, deixa eu só ajeitar aqui, esse i que ficou igual um Z. Se ele é um verbo transitivo indireto, o ser que está depois dele precisa ser um pronome indeterminador do sujeito. Logo, não pode estar no plural. Então, o certo seria, tratava-se de ordens superiores. Letra B, precisa-se de pedreiros. Mesma coisa, precisa de quê? Fiz pergunta, o verbo é transitivo. Tem preposição na pergunta, o verbo é transitivo indireto. Ó, se é transitivo indireto, esse E aqui também é pronome indeterminador do sujeito, certo? Então, aqui o meu verbo está no correto, porque ele está no singular. Então, eu não tenho que mexer. Até aqui, para mim, a alternativa B é a mais correta. Vamos à letra C. Obedeceram-se os regulamentos. É até difícil de ler, de tão esquisito que é. Quem obedece, obedece a alguém. Obedeceu a quem? Ou a quê? Fiz pergunta, o verbo é transitivo. Tem preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Logo, esse C aqui, ele também é PIS. Se ele é PIS, o verbo não pode estar no plural. O verbo deveria estar no singular. E ainda tem outro detalhe nessa questão. Olha aqui, se tem a preposição aqui, aqui deveria ser aos regulamentos. Então, o certo seria obedeceu-se aos regulamentos. Tudo bem? Letra D. Comprou-se casas na praia. Quem compra, compra alguma coisa. Algo, né? Comprou o quê? Fiz pergunta, o verbo é transitivo. A gente já chegou a essa conclusão. Não tem preposição na pergunta, então ele é um verbo transitivo direto. Então, esse C aqui, ele não é o indeterminador do sujeito. Ele é um pronome apassivador. Se ele é um pronome apassivador, essa frase está na voz passiva pronominal ou sintética. Logo, o que vem depois é o nosso sujeito.
E se isso aqui é sujeito, a regra é clara. O verbo precisa concordar com o nosso sujeito. Então, o certo seria compraram-se casas na praia. Olha aqui o verbo no plural. Próxima questão. Marque a única frase onde a concordância nominal aparece de forma inadequada, ou seja, onde a concordância nominal está errada. A gente tem que procurar o erro na questão. Letra A. Para quem a entrada é proibida? Aqui, gente, tem uma regrinha clara. Quando a gente tem um artigo antes da palavra entrada, o proibida concorda com a palavra. Então, aqui está correto. Letra B. A jovem tem cabelo e pupila negros. É uma concordância, depois, né? O negro está se referindo à pupila e ao cabelo. Então, cabelo está no masculino, pupila é feminino. Vale a regra do mais forte. Negros está no masculino e plural, porque nós temos duas concordâncias. Letra C. Ana Elisa está meia confusa. Galera, meia, só meia entrada de cinema, meia entrada do teatro ou meia que a gente coloca no nosso pé para ficar quentinho, né? Isso aqui está errado. Esse advérbio é invariável. Então, sendo homem ou mulher, eu vou usar a palavra meio. Então, o correto seria Ana Elisa está meio confusa. Letra D. Elas mesmas providenciaram o exame. Ó, mesma é uma palavra variável e está concordando com ela. Está no feminino e está no plural. Então, aqui também está certo. Então, a alternativa errada. Letra C. Última questão do nosso bloco. Houve erro no emprego da crase, então eu quero saber o erro, né? O erro, ele serve tanto para eu analisar uma questão que tem crase e está errado, ou uma questão que não está apresentando a crase, mas deveria ter, porque eu vi muitos questionamentos sobre isso na internet de pessoas que fizeram recurso, inclusive, dessa questão, falando sobre isso, né? Ah, mas como é que eu vou avaliar a crase aqui na letra D se nem tinha uma crase para avaliar aqui? Mas a questão é isso mesmo, é isso que ela quer. Ela quer saber se você sabe se deveria ter ou não a crase ali. Então, vamos analisar uma por uma. Referi-me às pessoas sentadas. Referi-me a quem? Ó, o verbo pede a preposição. Então, aqui nós temos a preposição. As pessoas têm um artigo. Então, a preposição mais a artigo tem crase. Submeteram a mulher a provações difíceis. Galera, singular, mas plural, a crase se dá mal. Não rola. Então, aqui, ó, não tem crase. Letra C. Vamos continuar analisando para a gente ter certeza que é aquela ali. Desobedeci às regras impostas. Desobedeci a quê? Ou a quem? Aqui, no caso, a quê, né? Porque são regras, não é uma pessoa. Então, desobedeci a quê? Ó, o verbo tem o a preposição. Regras pede o artigo as. Então, a preposição mais o as artigo, crase faz sentido. Mariana foi a Petrópolis. Gente, regra clara, básica e que todo mundo precisa saber. Quem vai A e volta a dar, crase A. Quem vai A e volta a D, crase pra quê, né? Mariana foi a Petrópolis, então ela voltou de Petrópolis. Então aqui, ó, corretíssimo, não tem crase. Alternativa errada, letra B. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos nas redes sociais com @Grupo Fox Concursos. Por favor, deixe seu like aí nesse vídeo, marque os amiguinhos aqui que vão fazer outras provas da Banca IAN e os que ficaram com dúvida também, que fizeram a prova para não errarem na próxima. Até mais!